Fala galerinha, quem fala é Lucas. Galera, vamos fazer aqui um spawn aleatório de zumbi para ficar spawnando aqui eternamente e a gente ter umas mecânicas mais divertidas. Galera, existem milhões de formas de fazer isso que a gente vai fazer agora. Existem formas mais eficientes, menos eficientes, mais interessantes, menos interessantes. A gente vai fazer uma forma um pouco simples, só para a gente ter uma mecânica funcional aqui. No futuro a gente vai incrementar mais coisas, vai fazer uma mecânica mais eficiente. No momento a gente vai fazer uma mais simples, tá certo? Eu vou criar aqui uma pasta nas nossas scripts. Essa pasta eu vou definir como spawner. Aí a gente vai colocar todos os scripts lá dentro. Deixa eu ver aqui, spawn. Eu já vou criar logo um script aqui chamado spawn. Opa, pasta não, script. No script, vou chamar de spawn. Opa. Beleza. Dentro desse script a gente vamos entrar nele. Vamos dar uma configurada aqui. Primeiro, o que a gente tem que ter aqui? A gente precisa entender como é que a gente vai fazer esse nosso spawn. Vamos lá. A forma com que a gente vai fazer esse nosso spawn vai ser o seguinte. A gente vai fazer o nosso spawner ficar spawnando zumbis se a distância do nosso player for próxima. Por exemplo, a gente não vai colocar para ficar spawnando zumbi nesse spawner se o player estiver longe demais dele, porque aí não faz sentido. Então, se o player tiver, sei lá, 10 metros ou 15 de distância, o nosso spawner vai começar a criar zumbis, tá certo? É de forma aleatória, em tempos intermediários aleatórios. A gente vai definir isso aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer uso já de uma função. Deixa eu ver. A gente podia usar já essas funçõezinhas once per second e twice per second, hein? Porque essa função once per second ela só repete uma vez por segundo, e essa twice per second ela repete 2 vezes por segundo. Mas vamos lá, acho que a gente não vai precisar usar elas ainda. Vamos criar uma variável aqui. Primeiro a gente vai ter que ter o nosso zumbi. Uma variável do tipo file, que a gente vai anexar o nosso arquivo do zumbi. Então a gente entra aqui, componentes não, misc file, pronto. Anexou o nosso zumbi. A gente agora precisa ter uma nova variável que é timer, que é pra gente ter um timerzinho. Essa variável pode deixar ela oculta, não tem problema. A gente define uma variável que é a distância atual do spawner pro player. Distância atual também pode ser oculta, não tem problema. Tipo float, são tudo número. Distância mínima de spawner. Distância, oh meu Deus, mínima que ele vai spawnar zumbis. Vamos colocar aqui um valor tipo 15. Essa você não vai deixar oculta, porque essa aqui você pode configurar lá pelo menu iniciar. Menu iniciar não, meu Deus, buguei. Lá pelas propriedades do objeto, então não precisa deixar oculta. E é isso aí, acho que a gente já tem tudo que precisa no momento. Vamos vir aqui em update e a gente precisa saber o nosso player, né? A gente precisa ter uma variável do tipo objeto, que será o nosso player. Vou chamar de player. E a gente precisa definir o valor dessa variável player, também pode ser hide. A gente precisa definir o valor dessa variável no início. Então eu vou colocar aqui como duplo. Eu vou definir que play é igual a uma busca no cenário, né? A gente entra aqui itsmagic word control e a gente busca um objeto no Word. Find object, a gente busca por nome. Nosso play é play mesmo. Eu não lembro agora se o play é com play maiúsculo. Deixa eu ver aqui. O P do play é maiúsculo. Então tem que ser igualzinho, tá? Deixa eu ver aqui, entrar aqui. Pronto. Feito isso, a nossa variável play aqui, que é do tipo objeto, ela vai receber o objeto play mesmo que está na cena. Então a gente já consegue trabalhar com ela. No update, eu vou colocar com a distância. Eu acho que eu vou fazer isso no update não, galera. Eu vou fazer isso no twice per second. Por quê? Porque ele vai executar isso apenas 2 vezes por segundo. Porque a gente não precisa que a distância ela seja calculada com tanta frequência assim. Visto que o nosso player ele leva um tempo para se deslocar de um local a outro, a gente não precisa ficar calculando a distância dele em cada frame do jogo. A gente pode fazer isso um pouco mais devagar. Por quê? Uma dica, galera. Isso aqui é uma dica de otimização já. Evite ficar fazendo cálculo de distância igual a esse que eu vou fazer agora. A distância atual igual ao meu objeto ponto transform ponto position ponto distance para o player.
Esse tipo de cálculo ele é um pouco pesado. Por quê? Porque na matemática, para a gente calcular a distância entre dois vetores, que é vetor, é um vetor, é meio que uma direção, mas em 3D a gente poderia dizer que um vetor é uma coordenada. Ela define a posição que o objeto está em algum lugar do cenário. No caso de um jogo 3D, o nosso vetor ele tem 3 dimensões, ele tem o x, o y e o z. Então, a gente tem um vetor de 3 dimensões no objeto e no player. Quando a gente quer calcular a distância entre esses dois vetores, como é que a gente faz na matemática? A gente tem que multiplicar todas as coordenadas por ela mesma, quer dizer, somado com a outra. Se eu não me engano é dessa forma. Faz tempo que eu fiz essa função aqui de distância, mas se não me falha a memória, a gente multiplica, por exemplo, x vezes x mais x da outro vetor mais x do outro vetor. Então a gente vai ter aí um cálculo de distância, ele vai retornar o valor multiplicado por ele mesmo. O cálculo de distância a gente precisa que no final ele faça a raiz quadrada. Beleza? Isso aí é vetores, não tem nada a ver com programação. Inclusive no ensino médio era muito ruim. Eu passava filando nas provas, mas não sigam o meu exemplo. Passava filando, mas deixa isso pra lá. Beleza. Para fazer o cálculo de distância com vetores, a gente precisa fazer a raiz quadrada. E na matemática, na informática, para a gente fazer uma raiz quadrada é um cálculo um pouco pesado para o computador. Então, evitem fazer isso sempre que vocês não precisam. Opa, não é aqui. Beleza? Então, a gente vai estar fazendo... Deixa eu ver como é que está aqui. A gente vai estar fazendo o cálculo de distância apenas 2 vezes por segundo. A gente não precisa fazer mais que isso, tá certo? Vamos entrar aqui no PData agora e a gente define se a distância atual for menor ou igual à distância mínima. Significa que o spawner está próximo o suficiente do play. Então, a gente entra aqui e começa a spawnar bicho. Só que a gente tem que spawnar bicho com uma frequência calculada, né? Então a gente vai ter que criar aquela funçãozinha lá do time. Opa, não é essa aqui, é a de 3. A gente tem que ter essa funçãozinha do time, time igual a timer, mais um valor por segundo, math ponto por segundo, que é para a gente conseguir fazer cálculos com base em segundo aqui. Está valor float 1. Então o nosso timer vai ganhar 1 a cada 1 segundo, ou seja, ele passa a ser um temporizador por segundo. Então, a gente tem que definir primeiro aqui com que frequência a gente vai spawnar zumbis. Então, vamos colocar aqui um valor aleatório, porque fica mais interessante. A gente poderia colocar aqui um valor constante, mas vamos colocar aleatório. Eu vou colocar aqui como tempo mínimo. E eu vou criar outra variável como tempo máximo. Tempo máximo. Eu vou colocar o tempo mínimo como 1 segundo e o máximo como 3. Então, ele vai gerar um valor aleatório entre 1 e 3. E a gente tem que ter outra variável, essa pode ser hide, que é o tempo atual. Tempo atual, pronto. A gente volta aqui. A gente define que se timer for maior ou igual ao tempo atual, ele pode spawnar um bicho. Beleza? Então, a gente vem aqui, único, objeto.instantiate, zumbi. Instanciou um zumbi e agora a gente tem que resetar nossas variáveis. Primeiro que a timer tem que zerar. O timer precisa zerar. Float. E agora a gente tem que gerar um novo valor aleatório que será o timer. Então a gente vem aqui. O tempo atual, que no caso é o valor que leva entre cada spawn, ele tem que ser aleatório. A gente tem uma função na ItSmash que é para a gente gerar valores aleatórios, que é a math.random. Agora aqui a gente tem umas opções. A gente pode gerar um valor flutuante entre 2 valores ou um valor inteiro. Se for inteiro, ele vai retornar um valor constante, assim, 1, 2, 3. Não pode gerar 2,2, não pode gerar 2,5. Então o que a gente quer é um valor flutuante. A gente coloca o mínimo, tempo mínimo e tempo máximo. Beleza? A gente vai ter que fazer isso no start também, porque o valor atual ele não vem como um valor aleatório logo de início, só depois que ele spawna o primeiro zumbi. Então a gente tem que fazer isso no start também. Tempo atual, math.random, float, tempo mínimo e tempo máximo. Pronto, ele vai gerar um valor aleatório entre isso aí. Tá feito nosso script, a gente já pode vir aqui testar. A gente vai ter que criar um objeto para ser nosso spawn. Vou criar um objeto vazio aqui, que ele não tem nada.
Opa, acho que eu movi ele um pouco muito. Eu vou colocar a posição desse spawn ali na frente. Deixa eu ver aqui. Deixar ele aqui assim. Mais ou menos na altura do zumbi. Pronto, esse vai ser o nosso spawn. Eu vou botar o nome dele de spawner. Spawner. Vamos adicionar um componente nele aqui. Scripts. Custom scripts. E agora a gente adiciona um script. Cadê? Scripts. Spawner. Spawn. Pronto. Feito isso, a gente entra aqui e seleciona o zumbi. Que ele é um objeto que a gente salvou lá na pasta objetos. Pronto. Vamos salvar aqui. Já está tudo configurado porque a gente definiu valores padrões. Lá, ó, tempo mínimo 1 e 3, distância mínima 15. Então o que é que eu vou fazer aqui, galera? Eu salvei o mundo, né? Eu vou deletar esses dois zumbis que a gente tem aqui. Vou deletar eles, vou deixar sem zumbi na cena. Vamos salvar o mundo de novo. E vamos dar um play só pra gente ver o que vai acontecer. Opa, a física... Opa, já spawnou, mas a física não prestou. Pronto, caímos. Beleza, spawnou um bicho ali. Tá spawnando zumbi. Aparentemente em valores aleatórios. A gente não consegue identificar porque o valor aleatório ele tem um intermédio de 2 segundos apenas. Então eu vou colocar aqui 10. Agora ele pode gerar ele pode spawnar aleatoriamente entre 1 segundo e 10. Então vai variar mais. Tá funcionando. Vamos ver, ele vai gerar um zumbi. Gerou um. Vamos contar um tempo aí médio na nossa cabeça para ver mais ou menos quanto tempo vai gerar outro. Pronto, virou outro, vamos ver. Em algum momento ele vai gerar um zumbi com mais velocidade, porque em algum momento o tempo lá para ele spawnar vai ser 1. Tá certo? Então vai ser 1 segundo. Então, opa, olha lá, ó, gerou. Olha lá, 2 vezes aconteceu e deu tempo ser 1. Olha lá. Caramba. Olha um monte de zumbi. Já tá spawnando lá. Vai ficar spawnando zumbi infinitamente. Então a gente tem que começar a matar aqui, ó. Morra. Ixi Maria, vai spawnar zumbi demais, velho. Ah, tá começando a dar lag. É muito zumbi. Deixa eu parar. Beleza, galera. O sistema é esse. Se brincar, a gente pode aumentar um pouco aqui o tempo, que tá gerando zumbi mais rápido do que o play consegue matar. Eu vou vir pra 5 aqui. O tempo mínimo vai gerar um zumbi entre 5 e 10 segundos. Beleza? Deixar rodando aí. Nesse eu já vou matá-lo. Vou matar você. Nossa bala tá dando muito pouco dano no zumbi. A gente precisa aumentar ela também. Beleza, o sistema é esse. Depois a gente vai incrementar mais ele. E a gente vai começar a montar um cenáriozinho pra gente ter que passar por alguns desafios. Deixa eu ver se... Pronto, matou. Que aí a gente vai ter que passar por alguns desafios. Galera, se eu não me engano, eu já ensinei a fazer a bala destruir com o tempo, não já? Deixa eu ver se ela tem algum script. Não tem não. Ah, então tá ficando um monte de bala no cenário, será? Deixa eu ver. Tá ficando um monte de bala no cenário, galera. Então vamos lá, vamos aprender a fazer isso na próxima aula. Deixa eu ver. Destruir. Eu acho que eu não tenho script aqui. Não tenho. Beleza, então eu vou ensinar a fazer. Porque a gente tá criando balas infinitas no cenário. Por exemplo, aqui ó. Eu começo a tirar. As balas elas vão lá pro infinito e além. Elas nunca vão destruir. Então ela vai deixar nosso cenário lagado. Ó, olha o tanto de bala que tem no cenário. Elas não destroem, elas ficam lá pra sempre. A gente vai aprender a resolver isso, tá? Valeu, galera.